O governo Lula prepara um contrato milionário na área de comunicação para tentar alavancar a popularidade do presidente em um momento em que as pesquisas apontam o crescimento de sua desaprovação. Com preço de referência na casa de 197 milhões de reais, é considerada em Brasília uma das principais licitações do mercado neste ano. O objetivo é buscar uma agência para cuidar da área digital do governo e fazer a gestão de monitoramento de suas ações e políticas públicas. Até agora, 23 empresas já demonstraram interesse no contrato, segundo a CNN. E aí, Piotr, mais uma ação de desespero aí desse governo. O Lula já contratou marqueteiro, essa semana teve foto dele praticando atividade física para tentar reverter essa imagem, esse desgaste. Agora, quase 200 milhões de reais para contratar aí uma empresa de comunicação. Ô, Paula, você se lembra, né? Uma coisa que você aprende em escola de comunicação é que o jornalismo não consegue ir além da verdade, porque daí deixa de fazer jornalismo. E que a publicidade também não vai fazer uma mentira virar verdade. Tem um problema. Não é uma questão só ética, é que chega uma hora que o seu material humano ali não ajuda. Agora, como é que você vai fazer uma campanha publicitária para tentar melhorar a imagem do governo e do presidente, sendo que o governo leva 12, quase 15 meses, né? 15 meses para descobrir que os móveis que ele disse que o outro governo tinha levado estavam dentro do próprio palácio. Como é que você explica isso para a população? Que é muito inteligente, não subestimem a capacidade de interpretação do cidadão brasileiro. Eu vi muita gente fazer isso no jornalismo, todos eles quebraram a cara, mas quebraram que nunca mais recuperaram. Vamos lá. Como é que você explica esse rombo de gasto? Como é que se explica, por exemplo, uma primeira-dama que agora pega o telefone do presidente para dizer quem pode e não pode falar com ela, sendo que os próprios aliados do presidente estão reclamando disso, lá no Senado da República. Bom, vamos lá. Como é que se explica o partido do presidente faz uma festa de aniversário em que mostra cenas do ex-presidente com os filhos? Como é que se explica todas essas coisas? Viagens ao lado da Janja, compra de sofá e cama caríssimas, sem licitação pública. Como é que a publicidade, ou como é que o marqueteiro vai dar um jeito nisso? O Lula apareceu outro dia correndo, né? Quer dizer, ele tinha começado naquela hora, faltou dizer, olha, a corrida começou no momento da gravação, porque não estava suado, não dava para ver suor, está um calor danado, pelo menos em São Paulo, acho que em Cuiabá também, né? O Centro-Oeste é calor nessa época também, quer dizer, é onde fica Brasília, né? Vamos lá. Como é que se explica tudo isso às pessoas? Tem um negócio que você, quando estuda ciências sociais sem a lacração e sem a tentativa de querer capturar mentes, né? Eu estou falando de ciência verdadeira, né? Ciências sociais de verdade. Tem um negócio chamado movimento silencioso. Os governos podem fazer o que quiserem, os maqueteiros podem fazer o que quiserem, a justiça pode fazer o que quiser, mas tem um movimento silencioso em que as pessoas naturalmente se irmanam e fazem o que é a vontade popular quer, ou que a vontade popular quer fazer. É isso que explica, por exemplo, essa multidão que veio na Avenida Paulista num ato convocado pelo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E que não usou nenhuma coisa que poderia criar um problema, embora isso já seja um absurdo, porque as pessoas têm liberdade de se manifestar, mas enfim, isso chama-se esse movimento silencioso da sociedade. É o mesmo movimento que se nega aí nos eventos do presidente Lula. É o mesmo movimento que você vê nas redes sociais, que eles querem tanto calar, né? Porque aqui tem um movimento silencioso. Né? As pessoas vão lá e dizem claramente que estão enxergando tudo o que está acontecendo. Eu não consigo imaginar o que o marketing consegue fazer. Vamos pegar um exemplo muito claro. Quantos depoimentos a gente viu na internet de pessoas que fizeram aquela doação do Pix para o Bolsonaro depois de tudo que aconteceu? Pessoas extremamente, se olhar do ponto de vista socioeconômico, né, que usaram ali, conseguiram arranjar algum valor porque acharam justo. Apesar de toda essa mídia militante ou estatizada, como menciona o Augusto com muita frequência aqui, né, essa paquitolândia do jornalismo, mas vamos lá, essa gente toda fazendo campanha contra, porque é o tipo de jornalismo que atira no Bolsonaro, claro, antes de perguntar, porque a gente está vendo todas as evidências desse governo. Eu fico só imaginando como é que um marqueteiro trabalha uma questão como essa. Aí volto ao começo
da minha exposição aqui. O jornalismo não consegue ir além dos fatos porque ele deixa de ser jornalismo. Agora, a publicidade não faz uma mentira virar verdade. É muito difícil. Então, a queda de popularidade do presidente Lula tem um culpado, ele e, se você quiser considerar um segundo, mas que depende dele, o governo dele. E tem uma outra coisa que ele não controla. Ele não controla as pessoas e a capacidade de livre-arbítrio que elas têm, de entender o que está acontecendo. Ninguém mais abre mão disso. Nunca quiseram abrir. Tivemos períodos mais difíceis na história do país. Com tudo isso que está acontecendo, as pessoas não vão abrir mão de seguirem o que a consciência delas quer seguir. Eu estou imaginando como é que marqueteiro vai brigar com a consciência das pessoas. Pode até brigar, só que vai perder a luta. E aí, Ana, estava apurando aqui enquanto o Piotr falava, né, sobre essa questão de contratar uma empresa de comunicação, quase 200 milhões de reais. E aí, adivinha, né, o governo fez uma pesquisa para entender aí as possíveis razões da queda de popularidade do governo. Aí diz o seguinte, que não considera a comunicação como o fator principal da queda. A avaliação é que as entregas não chegaram na ponta porque 2023 foi um ano de reestruturação por conta de Jair. Deixa eu adivinhar. Bolsonaro. Olha, 200 milhões para tentar ser popular, só se for para gastar 200 milhões em fita para fechar a boca do Lula. Você pode gastar 200 milhões, 500 milhões. Quando o Lula abre a boca, o brasileiro já entendeu quem ele é. E isso que o Piotr trouxe é muito importante. Existe um livro que se chama The Silent Majority, a maioria silenciosa, que explica exatamente esse movimento que o Piotr estava falando. Enquanto muitos fazem, né, gastam milhões do dinheiro do pagador de impostos para tentar ser popular, a maioria silenciosa vai costurando as suas ações em relação àquilo que ela espera de seus governantes. E foi, inclusive, assim que Donald Trump foi eleito em 2016 nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Então, por mais que se gaste essa quantidade de dinheiro para tentar ser popular, o Lula não consegue colocar 50 pessoas na rua, ali, em volta dele. Como é que vai fazer para copiar aqueles vídeos que nós vemos do presidente Bolsonaro carregando multidões aí, aeroportos, praças e feiras agropecuárias? Vai ter que ser a tal da inteligência artificial do Lula. Só assim, porque ele não tem povo na rua. Se você não tem povo nas ruas, você pode gastar o que for para ser popular, não vai conseguir. Ou então, zíper, né, na boca do Lula, porque a gente gosta que o Lula fale. Tem que falar. Quanto mais ele falar, mais ele vai mostrar quem de fato ele é. Piotr disse um negócio muito importante, né? Não subestime a inteligência do povo brasileiro, aliás, de povo nenhum. De povo nenhum. O povo brasileiro, nos últimos anos, e nós somos beneficiários disso, participantes e beneficiários, o povo brasileiro passou a se interessar mesmo por política e pelos fatos, cada vez mais. Nós sabemos disso porque eles se manifestam. Olha, que bom. Estamos a por que o nosso programa tem esse tipo de audiência também? Porque as pessoas querem saber o que está acontecendo e a imprensa não conta. O homem informado e se você fizer uma análise bem pormenorizada do voto na última eleição presidencial, isso vai ficar claro. O brasileiro informado, ele começa a se livrar do populista que não tem o que dizer, que mente, que é o caso do Lula. O Lula fica prometendo coisas que ele poderia, se tivesse vontade de fazer, se acreditasse nisso, se não fosse tão chegado a um descanso, ele teria tempo de fazer. Vou fazer isso, por que não fez? Por que não fez? Vamos fazer isso na área de saúde. E por que não fez?
Porque não fez. Eu fiquei impressionado no aeroporto de São Paulo hoje por ver as obras em andamento por causa do governo Tarcísio. Eu não sabia que estavam avançadíssimas as obras na área de transportes para ligação do aeroporto. Essa ligação que há 300 anos aí é prometida e não sai, que é ligando as linhas do metrô, levando até o terminal de embarque. Então, São Paulo já é aquela coisa, é um canteiro, né? Nesse caso, quanto às obras estaduais, sobretudo. O povo vê, o povo entende, a gente conta. Não adianta os jornais, por exemplo, tentarem defender o bandido, dizendo que é o jovem que morreu assassinado pela polícia, que é feita por assassinos. Não. O São Paulo está combatendo o PCC. O povo entende isso por quê? Porque existem uns poucos programas e a gente se orgulha de participar de um deles, contando o que está acontecendo. A nossa arma é a verdade. Quando você chama um marqueteiro, você não tem fatos a apresentar. Não tem fatos. E outra coisa, um marqueteiro, qualquer político principiante, diz o seguinte: olha aqui, evite citar o nome do seu adversário. O PT faz uma festa, não só cita o nome, como põe a fotografia. Da família. Da família. Família inteira. É tudo que eu queria. É verdade. É tudo que eu queria. Eu adoro esse pessoal aí da Cracolândia da internet, que aparece uma rede social para dizer: Augusto, você recebe dinheiro do PSDB. Eu adoro esse tipo de comentário, porque eu não saio da cabeça deles. Não sai da cabeça deles. E eles, eu não tenho nem tempo para pensar, não sei quem são, não me interessa, mas eu gosto. E o ódio é mais fiel que o amor, né? O cara que te odeia, ele fica te seguindo. Já te ocorreu abrir um computador para mandar um recado desse? Você quer? Você é palavrão, tá? E recebe dinheiro. Quem faz isso é meio doido. Essa turma vota no Lula ainda. À medida em que vai ficando mais informado o povo brasileiro, pode chamar qualquer marqueteiro. A era dos marqueteiros acabou.